Olá, tudo bem? Eu sou Lúcio Flávio e este é o Estante Podcast. Hoje nós conversamos com a doutora geriatra Mônica Campanha. Mônica, tudo bem? Prazer em recebê-la. Oi, Lúcio, boa tarde. Obrigada pelo convite. Nada, tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo, né? Porque sua especialidade, ela não diz respeito somente à terceira idade ou idoso, né? Ela compreende toda a família. É verdade. E eu queria que você respondesse primeiro, Mônica, qual que é a diferença entre o geriatra e o gerontólogo? Ah, ótimo. Isso é uma dúvida até recorrente, Lúcio, Sim. porque a gente fala geriatria e gerontologia como se fosse uma coisa só, mas na verdade são áreas que se somam. O médico geriatra é o médico que vai tratar o idoso e compreende as particularidades do envelhecimento, da saúde do idoso, então promove saúde, trata doenças, essa é a especialidade da geriatria. O gerontólogo, que é também uma especialidade minha, tem mais a ver com o estudo do envelhecimento em si, ou seja, essa sociedade onde está esse idoso, essa pessoa, esse indivíduo que está envelhecendo. Então, engloba a compreensão do ambiente Está em torno dele. E isso de todo o seu entorno. Agora, todos os dois são preventivos, podemos dizer. Sim, na verdade, todos os dois podem trabalhar tanto com tratamentos curativos, vamos dizer assim, mas com prevenção, que na verdade é o objetivo nosso, é que a gente invista cada vez mais na prevenção para a gente precisar tratar menos. Porque normalmente a gente ouve, né? Eu vou procurar um geriatra, né? Eu acho que eu nunca ouvi, eu vou procurar um gerontólogo. É falta de conhecimento. O gerontólogo, em geral, é o profissional de saúde, ele não precisa ser médico. Então, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo que se especializa nessa área do envelhecimento, ele é um gerontólogo, um especialista em gerontologia. Certo. Então, o profissional, aquele que é idoso ou que quer se preparar para envelhecer, ele deve procurar um profissional que tenha especialidade em gerontologia. Porque é diferente o profissional que tem esse olhar para o envelhecimento. E qual que é a idade que você indicaria para procurar esse profissional? Olha só, Lúcio, o ideal é procurar um médico, vou falar da minha área, né? Você procurar antes de ficar velho, antes de ficar idoso. Porque, em geral, as pessoas... Olha, agora eu fiz 60, já sou idoso, preciso procurar um geriatra. E, às vezes, muitas vezes, as doenças crônicas já se estabeleceram. Mônica, então, o ideal é procurar antes. Tá, você diz antes de ficar idoso. A definição do idoso, ela é por lei ou dentro da área médica já tem uma determinação específica? É uma lei civil ou a medicina ela estabelece esse limite de idade? Olha só, no Brasil, a lei determina que é idoso a partir dos 60 anos, né? O Estatuto do Idoso prevê isso. Mas a gente, na medicina, a gente sabe que isso não é tão exato, até porque a velhice é muito heterogênea. No Brasil, então, com essa dimensão toda e essa população enorme, ela é mais heterogênea ainda no sentido regional e também no sentido individual, porque cada um vai envelhecer da forma que viveu. Então, a gente tem pessoas aos 60 que estão realmente com muita vitalidade, e aí a idade cronológica não diz nada. Quanto a gente tem pessoas aos 60 que realmente elas já estão assim com muito comprometimento de saúde. Então, o que a gente sabe na medicina, primeiro, é que esse processo de envelhecimento, ele é progressivo, ele não se inicia aos 60 anos, ele já se iniciou bem antes, né? Tem estudos que falam aí que a partir dos 30 a gente já começa a perder. Já passou o ápice, né? Isso. Mas, enfim, o que a gente sabe é que isso é individual, é progressivo e que se inicia bem antes dos 60. A forma como cada um vai gerenciando isso vai determinar a manifestação disso. Né? E independe da expectativa de vida. Independe. É claro que, em geral, as pessoas que já transparecem um processo de envelhecimento mais precoce, elas têm maiores chances de viver menos. Até mesmo eu pergunto isso porque as pessoas normalmente realmente esperam chegar ou próximo dos 60 ou a partir de 60 para procurar um profissional médico especializado. Eu hoje, Lúcio, eu atendo a partir dos 40 anos. Um dos motivos é esse, porque eu acredito que os 40 é um momento onde a pessoa precisa, de fato, ter parado para pensar em como ela gostaria de envelhecer. É ali que a gente vai, então, traçar a trajetória dela. Então, que seja olhar para os pais, né? As metas de envelhecimento. Eu quero trabalhar até tantos anos, eu quero me aposentar cedo, eu quero viajar, eu quero cuidar de neto, enfim. Eu já entendi o que você deseja. Você está nesse caminho? Você já tomou as medidas de prevenção corretas? As medidas de promoção à saúde você está fazendo? Ou essa trajetória que você está nela,
às vezes eu preciso mostrar para essa pessoa que o desvio está muito grande de onde ela quer chegar. Então, está totalmente ligado à perspectiva e a propósito. Né? Sim, totalmente, né? Que é algo que também incentiva as pessoas a construírem precocemente. Mônica, e nesse tempo todo você sentiu que há um aumento ou uma diminuição do preconceito? Porque muitas das vezes a pessoa, não vou procurar, inclusive para procurar o profissional médico, né? Eu não vou procurar para não ter esse preconceito, que eu estou idoso, eu estou ficando velho. Isso aí existe, sabe, Lúcio? O etarismo, né? Que é esse preconceito quanto à idade, tudo que envolve envelhecimento, é muito prevalente, muito enraizado na nossa sociedade. Nós mesmos, né, a gente tem hábitos preconceituosos contra a idade que a gente precisa quebrar. E o profissional geriatra, como geriatra, gerontóloga, muitas vezes recebo pacientes que falam assim, olha, doutor, eu vim aqui, mas eu falei com alguém que eu estava vindo no clínico. Estava vindo no clínico, posso falar isso? Então, assim, mas é muito interessante o perfil dessa pessoa que entra e o perfil dessa pessoa que sai, porque eu gosto de trabalhar nela, assim, esse lado positivo do envelhecimento, a necessidade de um olhar para o alto no processo de envelhecer, porque muita gente também faz parte dessa cultura nossa de achar que envelhecer é ladeira abaixo. Sim. Inclusive, você falou do etarismo, né? Mas é um etarismo próprio, né? Também, isso. Um alto preconceito, a gente pode dizer assim. Exatamente. Tem com os outros, mas tem com si próprio. Então, uma dificuldade de olhar para os ganhos, né, para aquilo que está de positivo e fica muito apegada a uma fase que não volta mais, Sim. a um corpo que não volta mais e não consegue andar para frente. Eu acho que esse etarismo, é claro que ele existe, né, em todos os setores, né? Mas acho que talvez ele comece a ser quebrado, e dá para perceber isso um pouco, pelo mercado de trabalho. Sim. Porque as empresas, né, e até mesmo o profissional liberal, o empreendedor, ele tem mais espaço no mercado de trabalho. Uhum. E as empresas hoje, por necessidade, né, elas estão esticando mais essa possibilidade de aproveitar o profissional um tempo maior, além do tempo de aposentadoria legal, exatamente porque não tem essa mão de obra e principalmente a mão de obra especializada. Exato. Então, isso também começa a mudar um pouco essa lógica desse, eu não queria usar a palavra, mas de aproveitar mais a capacidade do profissional além dessa idade limite aí de 60 anos. Exato. Então, isso necessariamente vai puxar, né, que outras barreiras sejam quebradas. Isso aí, esse limite de idade aos 60, até mesmo aos 70, né, isso aí vai precisar cair em desuso por uma demanda do mercado, né? A gente sabe que o país está envelhecendo, então, assim, a oferta de profissionais mais jovens vai ser menor, e cada vez mais esse profissional maduro, ele vai estar mais qualificado, ele vai estar com mais saúde, vitalidade para continuar no mercado. Então, não justifica parar. Agora, ele vai estar, né, preparado profissionalmente, né, o mercado vai absorvê-lo, mas isso tem que estar acompanhado de uma qualidade de vida. Exato, ele precisa preparar a saúde dele para isso. E, na verdade, assim, Lúcio, quais são os motivos que levam a pessoa a trabalhar, se a gente pudesse simplificar, né? Então, o primeiro é o ganho financeiro, Sim. O segundo é o envolvimento social e o terceiro é o propósito. Então, o que acontece é que muitas pessoas, elas às vezes vão chegando naquela idade 60, 65, ou uma idade que, teoricamente, é a idade constituída para ir se aposentando, e a pessoa pensa, não, então eu já tenho o meu ganho financeiro, eu já posso parar. Sim. Só que aí ela se esquece que ela precisa ali manter esse envolvimento social e esse propósito. Então, isso precisa continuar vivo. Então, nem sempre vai ser interessante para ela parar de trabalhar, ainda que ela tenha o recurso financeiro. Ela pode, sim, se organizar. Eu vejo pessoas que, às vezes, chegam aí aos 60, trabalhando demais, não conseguem cuidar da saúde. Isso também não tem sentido. Mas talvez seja o momento, então, de usar a sabedoria que os anos podem trazer Sim. e pensar, então, agora eu não vou parar, mas eu vou me reorganizar, vou usar todo esse conhecimento que eu tenho, que é, assim, a grande bagagem, meu grande diferencial, né? Minha visão de mercado, de relacionamentos, Sim. minha capacidade de lidar com conflitos. Foi construído ao longo do tempo. Que foi construído, né? Que isso é uma coisa assim... Não se aprende na Não se escola. Aprende, isso só o tempo traz.
Sim. Então, usar isso e redirecionar a sua força de trabalho, sua força produtiva, ou para a mesma atividade, mas de forma mais equilibrada, ou, quem sabe, para um novo propósito, uma nova atividade, um novo ciclo de relacionamentos. Então, é importante. E o que a gente ouve falar muito, né, e creio que não seja mito, porque a gente, inclusive, tem casos próximos, acho que todo mundo pode dar um exemplo, de pessoas que se aposentaram, né, cedo, né, nessa data, início dessa data limite, e caíram em depressão. Isso acontece muito? Inclusive, tem estudo que mostra que a pessoa que continua trabalhando, ela aumenta o senso de propósito, ela diminui o número de doenças crônicas, inclusive. Por outro lado, então, a pessoa que ela para de trabalhar, ela não se organizou, ela está ali, não gosta, de repente, da atividade de trabalho, é obrigada a aposentar-se. Então, ela está naquela expectativa de, nossa, não vou ficar fazendo nada. Eu vou te falar da minha experiência do consultório, que eu vejo muito. Essa pessoa, então, passa uma primeira semana, uma segunda semana, um mês, e aí vai caindo numa existência vazia. Né? Se ela não se programou para aquele momento, porque a própria aposentadoria ela tem que ser planejada. Porque o ser humano, a nossa existência ela tem que ter sentido e significado. A gente não foi feito para não fazer nada, para arrumar casa, para ver televisão. A gente tem que produzir, a gente tem que servir. O propósito de servir, né? Isso. Então, a pessoa ela tem que planejar a aposentadoria. Então, tudo bem, eu vou ficar ali, sei lá, 6 meses, 1 ano, realmente ocioso, repensando minha vida, criando novos propósitos. Mas aí ela tem que se estabelecer de novo dentro de novas metas e propósitos. E essa retomada, acho que é interessante isso, né? Acho que essa parada, né, ela é necessária, né, para repensar propósitos, mas a retomada certamente vem acompanhada de um certo preconceito. Isso. Então, assim, desacelerar é importante, ressignificar e reestruturar como voltar, né? Como quebrar esse preconceito? Eu falo, inclusive, com meus pacientes, o que acontece é que essa geração hoje, que já iniciou o processo de envelhecimento, que são os idosos jovens ou idosos mais velhos, eles têm poucas referências de idosos ativos como eles. Verdade. Né? Porque a expectativa de vida era mais baixa, os idosos que a gente se recorda de antigamente era aquele dentro de casa fazendo crochê, vendo televisão. Então, são pessoas, essa nova geração prateada, são pessoas que precisam ressignificar o envelhecimento até para eles mesmos. Sim. Precisam quebrar paradigmas e construir novos modelos para a geração que está vindo. Então, até no sentido de quebrar o etarismo e o preconceito, né, eles só vão quebrar isso com informação. Então, vai ter ali uma dificuldade, às vezes, inicial, um preconceito dos outros, e até deles mesmos que a gente falou, sim. Mas isso só vai ser quebrado com ação. Mostrando os ganhos, um efeito prático, mostrando como ele pode contribuir. Né? Não é aquela pessoa também que, às vezes, o preconceito está tão nela que ela vem reclamando e difícil de conviver. Não, ele precisa se reinventar, se ressignificar e mostrar para quem está próximo esse benefício que é ter ele ali no mercado. Acho que você falou 2 coisas importantes para ponderar. O primeiro, isso, né? Às vezes a pessoa fica difícil de conviver. Né? E não é porque ela é idosa, é porque ela não se adapta a uma situação diferente. Isso. Né? Então, isso vai causando ali um calo, alguma coisa que talvez isso, a partir daí, ao longo do tempo, né, afaste mais de voltar a ser produtiva ou ter propósitos. Sim. Isso aí é uma questão que vale para todos nós, né, Lúcia? À medida que a gente vai vivendo mais e vai adquirindo conhecimentos, mas a gente não pode perder a humildade de que a gente sempre tem o que aprender. A troca intergeracional ela é benéfica para os 2 lados. Tanto o jovem aprender com o idoso, mas o idoso ele tem muito que aprender com o mais novo. Então, ainda mais quando a gente pensa na dimensão que a tecnologia vem tomando, que não é uma coisa, que é uma coisa atual. Então, assim, o idoso que se reinsere no mercado de trabalho, ele tem que ter a abertura para o aprendizado, a abertura para a troca intergeracional, né? E para a convivência. Exato. A convivência exatamente com tecnologia e com gerações novas. Isso. Mas outro ponto que você falou, né, a referência. Né? Então, esses idosos de hoje, eles tiveram uma referência totalmente diferente. E até a gente vê na internet, é muito fácil ver, né, aquelas comparações de pessoas que tinham determinada idade nos anos 80, 70, com o de hoje. Né? E assim, é muito visível. Né? Primeiro, eu queria te perguntar o porquê que mudou tanto, né? E segundo ainda, continuando essa afirmação dessa falta de referência, porque as referências que existiam eram pessoas que tinham uma dificuldade em viver, Sim. que estavam afastadas, muitas vezes prejudicadas por uma doença. Né? Então, essa questão até mesmo desse mito, a pessoa mais ranzinza, é difícil de lidar, é porque a pessoa estava sem propósito de vida.
É isso mesmo. Se a gente pensar, Lúcio, que 100 anos atrás a expectativa de vida não chegava aos 50 anos. Sim. Ou seja, uma pessoa ali dos 40 e tantos, ela era realmente fim de vida. Então, por que quando a gente olha, a gente já acha diferente? Primeiro, as doenças crônicas eram muitas, doenças infecciosas. Então, as pessoas, elas realmente, elas estavam mais envelhecidas, né? Se a gente for pensar nos cosméticos para a pele, o uso do filtro solar, os recursos, né? Em termos, assim, de tratamento de saúde, isso faz com que a gente tenha mais vitalidade por mais tempo. E a gente ter estendido a expectativa de vida, a gente muda a nossa consciência em relação ao tempo que a gente está aqui. E vai de dentro para fora. E vai totalmente de dentro para fora. Você sabe que isso é um fenômeno que a gente ainda precisa falar e ressignificar para as mulheres na menopausa. Porque você pensa bem que se no passado a expectativa de vida não chegava aos 50, a menopausa era fim de vida. Sim. Por isso que ainda é tão estigmatizada até hoje, sendo que é uma fase de meio de vida. Mas a mulher, muitas vezes, ela não conta nem para o marido. Ela nem para ela mesma, ela assume que ela está na menopausa, que hoje é uma etapa a ser superada, com as dificuldades. A menopausa tem outras coisas que envolvem por conta das alterações hormonais, mas muito do que dificulta a menopausa é esse estigma. Que ela carrega de ter sido vivenciada há muito tempo como fim de vida. E hoje a mulher, ela tem vergonha de falar que está na menopausa como se fosse assim, eu estou velha, acabada. Como se fosse uma doença. Como se fosse uma doença e do fim, porque já foi. Né? E hoje não, já é foi uma etapa como, né? da metade da vida. Então, a gente precisa ir superando esses preconceitos muito enraizados ainda. Vira uma questão social, inclusive, né? Acho que extrapola a questão médica, né? Sim. Inclusive da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Da independência, outras coisas que a gente sabe ainda que tem como caminhar. Você falou, né, da questão da menopausa como exemplo, né? O que a medicina evoluiu, né? Questão hormonal, tudo, obviamente que evoluiu e muito e ajudou e muito, mas qual que acho que é um ponto de inflexão da medicina em relação a isso? Em relação à menopausa, um dos grandes achados desses últimos anos foi, das últimas décadas inclusive, foi que, porque a menopausa ela é a deficiência dos hormônios produzidos pela mulher, né? Estrógeno e progesterona. Então, até então, a gente sempre soube que isso vai levar a uma série de sintomas na mulher, principalmente genitais e urinários. O que descobre-se cada vez mais é que a deficiência desse hormônio, do estrógeno, no cérebro, ela vai trazer sintomas. Então, por quê? Nós temos receptores de estrógeno no cérebro que vão sentir a falta dele. Então, por exemplo, a mulher na menopausa, ela pode ficar mais irritada, mais esquecida, com alterações do sono, com depressão, melancolia. E isso não é por conta de um ciclo de vida, é porque ela está triste, que está na menopausa. Não, é por conta da falta do hormônio. Perfeito. Então, isso é uma descoberta que está melhorando muito a qualidade de vida das mulheres, na medida em que nós, profissionais, temos que oferecer a essa mulher, acolher isso dela não como uma coisa emocional, mas como uma coisa fisiológica, e ofertar a ela o que há de melhor em tratamento. Então, isso ocorre também com o homem na andropausa, né? Não, a andropausa ela não é ainda bem definida, mesmo em termos de idade, quanto de faixa, quanto a menopausa. Né? Então, assim, ainda... É porque ao longo da vida, o homem ele não tem essas variações hormonais como a mulher. A mulher, se você pegar ali para estudar o ciclo hormonal dela num mês, não é à toa que, assim, a mulher, ela é difícil, assim, muitas vezes pesado o dia a dia, porque às vezes, se você for dosar, um dia seu hormônio está lá em cima, no outro está lá embaixo. São picos e declínios, assim, impressionantes. O homem, ele não tem essa instabilidade tão grande. Então, mesmo quando chega no processo de envelhecimento que começa a ter uma queda, principalmente de testosterona, não é tão abrupta, tão súbita como a da mulher. Eu ouvi uma coisa que eu acho muito interessante, é o seguinte, a mulher é como se adentrasse o processo de envelhecimento o homem de escada e a mulher de elevador. Então, o homem ele vai mais... É uma progressão mais contínua. A mulher mais de uma vez. Acho que a definição é bem pertinente. Eu já vi uma entrevista uma vez, se não me engano, ou li alguma coisa, né, de uma pessoa que defendia que era contra hormônios, né, um profissional de saúde, porque dizia que o corpo humano ele também se adapta às novas condições. Né? Tem sentido isso?
Olha, Lúcio, eu não compactuo desse pensamento, porque eu acho que hoje o que a gente tem de recurso para melhorar a vida e o dia a dia, a gente tem que usar. Quando a gente fala em hormônio, a gente tem que ter muito cuidado, né? Até porque hoje a gente está vendo aí diversos chips, diversos hormônios que não são fisiológicos sendo repostos. A própria reposição feminina. Você vai repor o que acabou, então você vai repor estrógeno e progesterona. Nós não estamos falando aqui de hormônios anabolizantes, não estamos falando... A própria testosterona tem a sua indicação muito específica na mulher, porque a mulher ela tem testosterona baixa. Enfim, mas você repor. Hoje, o que a ciência comprova, não sou eu que estou falando, os benefícios para a mulher de você, dentro de uma janela de oportunidade, ou seja, dentro do tempo certo, você repor esses hormônios, você melhora muito a condição cardiovascular, muita saúde óssea, sim, muito essa questão do humor, do sono. Então, vale a pena, não tem por que a gente ficar sem isso, porque o período pós-menopausa é muito grande. Para você ficar ali, né, às vezes com esses sintomas, tanto que se a gente olhar, o número de infartos na mulher aumenta muito depois da menopausa, porque esse hormônio estrógeno, ele protege de muitas coisas. Então, a gente tem que pensar por esse lado, perfeito, é um benefício. Mônica, a gente falou na questão da expectativa de vida que aumentou, né, da qualidade de medicamentos, de atendimento, né, de avanço da medicina. Você falou, né, em um século, né, a expectativa de vida não era 50 anos, né, em 1920, pós Primeira Guerra, era 35 anos, a média do mundo. Então, apareceram, obviamente, muitas doenças com o aumento da expectativa, sim, de vida. Sim. Né? A principal delas, em pessoas mais idosas, é o Alzheimer, né? e o Parkinson, uhum, né? Que provavelmente não era conhecido, né, de uma forma tão, sim, escalável há um tempo atrás. Com essas novas tecnologias de medicamentos, qualidade de vida, da medicina avançando, surgirão outras doenças relacionadas à idade? Sim, a expectativa é que sim, né, Lúcio? Primeiro, falando dessas que você falou, hoje a gente sabe, por exemplo, os cânceres e as demências, né? A possibilidade de que quanto mais velha a gente fica... aumenta a janela. É isso. Então, assim, grandes chances. Demências, praticamente 1 em cada 3 pessoas vão ter. Então, tem uma média de idade que essa demência começa a dar sinais? Não, porque a gente fala assim, demência, né? A gente fala do Alzheimer, mas são diferentes demências. Tá. Mas é isso mesmo. Quanto mais a gente vive, mais chance de que essa demência se manifeste. E a mesma, sim, coisa o câncer, porque o câncer ele tem a ver com proliferação celular. Então, se você vive muito, a possibilidade de que você tenha proliferação celular errada, na verdade, né? Anômala, que isso aconteça é muito grande, um desvio no meio do caminho. Certo. Agora, hoje a gente tem, primeiro, mudou muito a forma da nossa alimentação, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a quantidade de plásticos sendo encontrados no cérebro. Então, assim, vão surgir doenças que a gente nem sabe ainda, sim, nem nomeá-las. Como já tem algumas novas surgindo, e a própria Covid foi uma delas, né? Não tem a ver com a idade, mas tem a ver com os novos tempos. Então, sim, isso tudo vai estar junto aí. Eu acredito que a inteligência artificial vai nos ajudar nesses diagnósticos, assim, coisas que a gente demorava anos para reconhecer, próprio em termos de bactérias, de vírus, né? Que às vezes demorava anos para você desvendar ali. Isso está sendo muito mais rápido agora, então vão, certo, surgir novos conceitos, mas o nosso estilo de vida também, ele vai trazer doenças que a gente ainda não conhece. Eu falo isso em relação ao movimento, Lúcio. Cada vez o ser humano está se movimentando menos. E se a gente não tiver consciência disso e não tomar uma providência, com a inteligência artificial, você pensa bem, se a gente olhar uma geração não muito longe da nossa para trás, para lavar roupa, você tinha que fazer um grande esforço físico, né? Você, sim, tinha que, sim, às vezes, ir lá para o córrego, levar... Córrego, nem que fosse no tanque, o esforço, sim, já era muito maior do que hoje. Para você cozinhar antes, né? Às vezes você tinha que pegar a lenha, você tinha que andar para buscar a lenha, você tinha que ligar o forno. Então, assim, isso foi lenta a mudança. Agora, com a inteligência artificial, vai ser muito rápida a mudança que vem por aí. Então, a gente tem que se cuidar. Eu costumo classificar a inteligência artificial, o fenômeno, como uma revolução industrial. Que ele não mudou só o modo de produção e de trabalho e economia, ela mudou o modo de vida social, né? E isso inclui essas consequências todas, né? Então, acho que não aprendemos muito com o que aconteceu na época, né? Mas a gente tem hoje possibilidades, né, de usar a tecnologia a favor da promoção da saúde. Porém, quando a gente olha para trás, né, há uma mudança muito positiva.
né, por questões sanitárias Sim. e tantas outras, né, que impediam que essa expectativa de vida aumentasse. Né? Então, provavelmente, a gente está vivendo um ciclo, né? E a gente, obviamente, não vai perceber que o ciclo está acontecendo. Né? A pessoa, quando ela chegar, né, o centenário, né, e dizem especialistas, né, que o homem que vai viver 150 anos, 200 anos já nasceu. Primeiro, saber se você acredita nisso. E segundo, se haverá possibilidade de atingir uma idade além de 100 anos, né, para uma média de população, com qualidade de vida, principalmente em doenças relacionadas ao cérebro, às demências. Então, primeiro, em relação aí a essa fala, né, de que o homem que vai viver 150, 200 anos, tem uma pequena corrente aí que fala isso, mas eu particularmente não acredito. Eu acho que o corpo humano, ele tem, por si só, algumas limitações. Uma data de validade. Barreiras que não vão poder ser superadas nesse sentido, sabe? Eu acredito que vai chegar um ponto que não dá mais, não tem mais divisão celular, não tem como mais ir para frente. Por exemplo, vamos descobrir a cura do câncer, porque você teria que descobrir a cura de todas essas doenças, né? Porque é o que a gente falou, quanto mais vive... O câncer não é um, a gente fala o câncer, mas são muitas. Eu acho que por mais que são muitos cânceres dentro da fala de um câncer, né? E eles não são iguais. Um câncer de pulmão, ele não se comporta igual um câncer de peritônio, um câncer de intestino. Cada um tem as suas particularidades. Então, primeiro que teria que descobrir algo que abraçasse essas curas todas. E ainda assim, eu não acredito que isso por si só ia trazer tantos anos de aumento na expectativa. Certo. Eu acho que a grande diferença, sem dúvida, isso não é o que eu acho, isso né? Por exemplo, foi o controle, a redução da mortalidade infantil, foi o que mais aumentou a expectativa de vida, né? Então, assim, essa parte de cuidar de quem não morrer, quem nasceu, foi um dos grandes ganhos na nossa expectativa de vida. Então, eu penso assim, acho que a gente vai viver cada vez mais, né? Hoje, 120 anos, nós temos 117, tem uma brasileira, né? Sim. A mais velha do mundo. Hoje é considerada. Então, assim, a gente está aí quase esbarrando nos 120, vamos ter cada vez mais os supercentenários, né? A faixa que mais cresce são os idosos, muito idosos, acima dos 80, os centenários também, e temos muitos supercentenários. O que a gente ainda tem que ter cuidado, porque a ciência está evoluindo para trazer esses anos a mais. Mas a qualidade de como se vive ainda depende muito do nosso estilo de vida e de atitudes ativas, que é o que ainda é difícil. A gente tem visto muita gente viver muito agora, 90, 85, 90, 95, mas com qualidade de vida ruim. E era o assunto que eu queria entrar, né? Essa qualidade de vida, né? Que envolve uma série de fatores, né? Alimentação, né, o exercício físico, né? A pergunta é um conjunto, mas quais são os principais cuidados para ter essa qualidade de vida? Ótimo, Lúcio. Você falou bem que são um conjunto, né? Eu vou falar alguns que eu acredito, pela minha prática, que fazem muita diferença. Eu quero começar pelo exercício físico. Eu não acredito realmente em viver bem com vitalidade sem fazer exercício. O corpo ele foi feito para o movimento, tudo à nossa volta está em movimento, dentro de nós está em movimento, a gente não pode estagnar. Então, assim, quando a pessoa, às vezes, ela chega e fala para mim, né, gostaria de parecer mais nova, o que faz uma pessoa parecer mais nova, ou você nem mesmo julgar a idade dela, é a capacidade física dela. Então, aquela pessoa que chega, que sobe, que desce, que anda... Sim. A vitalidade física, que é a independência, né, ela vem com o movimento, com o exercício físico. E é o que eu falei da inteligência artificial, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar cada vez mais parado e a gente vai ter que se movimentar mais ainda. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela já recomenda 300 minutos por semana. Hoje, tem gente achando muito, 300 minutos você tem que fazer exercício todo dia. Então, não é mais uma opção. Foi esse o tempo que era pela estética que a gente se exercitava. Hoje, é parte do dia, precisa ser se exercitar. Talvez esse item, né, do conjunto de qualidade de vida seja o mais acessível, né? Isso, você não precisa ter recurso financeiro para fazer uma atividade. Isso mesmo, o próprio exercício, né? Mas eu não tenho dinheiro. Você pode fazer que seja uma caminhada, não é o ideal, mas você pode fazer exercícios online na sua casa, pega uns pezinhos, você mesmo faz. Tem essas academias comunitárias. A própria academia, ela não é tão cara para a maior parte da população. A gente acha coisas aí bem acessíveis, né? Para quem prioriza e está disposto. Sim. Então, assim, não é uma coisa que depende de recurso financeiro. É claro que com mais recursos você vai ter
melhores, mais disponibilidade. Mais disponibilidade, mas independe de recursos. Então, eu começaria falando do exercício físico. Outra coisa, Lúcia, que é muito importante é a questão do sono. Dormir bem, né? É quando a gente dorme que a gente consolida as nossas memórias, que a gente cura de diversas microlesões que a gente tem no dia a dia, que a gente se restaura realmente, né? Então, dormir, por mais que pareça às vezes uma perda de tempo, é um momento ali onde o seu corpo se prepara para uma nova jornada. E se a gente... É nítido isso, a pessoa que ela tem dificuldades para dormir, porque tem gente que precisa dormir menos, aí são as exceções, igual aquele que come e não engorda. Sim. Mas as pessoas que são obrigadas pelo seu, às vezes, ritmo de trabalho, por exemplo, a dormir menos, aquilo vai afetando o dia a dia. Impressionante. Então, a pessoa é um acúmulo, né? É um acúmulo. Então, às vezes, obesidade, precisando perder peso, às vezes, esquecimentos que não melhoram, irritabilidade, hipertensão que não abaixa, controle da glicose. Então, tá tudo ali, é uma bomba relógio essa pessoa que ela não dorme muito. Então, a qualidade do sono, ela interfere muito na saúde mental e física. Então, seria uma outra coisa que E sobre o sono, né? Tem-se o padrão de horas de sono, né? Que são necessárias. Esse padrão, ele é real? Existe uma média de 7 horas de sono por noite, que seria uma média indicada para quase toda a população. Mas isso é individual também. Tem pessoas que precisam de mais do que isso e tem pessoas que precisam de menos. E isso tem a ver com faixa etária, porque eu já ouvi falar, né, que o idoso ele dorme menos, ele necessita de menos horas de sono. Tem uma realidade nessa afirmação? Sim, em geral, não é para todos, tá? Mas é comum que no processo de envelhecimento haja, a gente fala, um avanço também desse ritmo circadiano. Então, a pessoa, às vezes, ela começa a dormir mais cedo e acordar mais cedo também. Então, isso também tem que ter o cuidado. Ele precisa de menos sono, mas às vezes a pessoa continua com o hábito de dormir 8 horas da noite e aí agora ela vai acordar 3 horas da manhã. Certo. Porque teve um avanço dessa fase do sono, sabe? Então, é importante também reorganizar esses horários, ou às vezes, se estiver realmente acordando de madrugada, tentar dormir mais tarde. O idoso pode ter a deficiência da produção de melatonina, então isso é real e muitas vezes a gente tem que repor para ajudar aí a estender moda, essa, né? Noite. Tá na moda a melatonina. O que você pode dizer sobre isso? Não é para todos, como está todo mundo tomando, né? No Brasil, ela ainda é considerada um suplemento, que a gente tem aqui disponível. A indicação da melatonina é para quem tem uma baixa produção e para quem a gente percebe que está tendo uma alteração no ritmo circadiano. Não é aquela pessoa que, eu deitei, fico pensando muito, não durmo, ou, né, É assim, é para a pessoa, então, que ela, por exemplo, eu estou acordando no meio da madrugada, chega de manhã, eu estou com muito sono. Uma pessoa que não está tomando muito sol e a gente tem que ajustar esse ritmo dela. Então, é individual a indicação de melatonina. Ela definitivamente não vai funcionar para todo médico, mundo. Né? Mas hoje, realmente falta de conhecimento meu. Você compra sem receita na farmácia. É porque no Brasil, ela acabou sendo classificada como suplemento. Então, ela é disponível sem receita, né? Mas também ela está em doses mais baixas, que inclusive nem vai ter tanta aplicabilidade. Né? Virou também como outros suplementos, uma jogada de marketing. Sim. Até entrando, né? Antes que você termine esse rol de atividades de qualidade de vida, hoje a gente liga a televisão, acessa a internet, tem alguém falando de suplemento. Sim, né? sim. Virou uma febre. E as pessoas às vezes chegam no consultório, eu vim aqui, doutor, para me passar os suplementos, quais vitaminas que eu tomo, compra aqueles polivitamínicos. Então, assim, o que eu gosto de falar vitaminas, o nome já diz, aminas vitais. Elas são, sim, vitais para o nosso organismo, porém, a gente precisa entender que a maior parte delas a gente consegue pelas refeições. Né? A pessoa que ela tem uma boa refeição à base de que come frutas, verduras, né? Como vegetais, carne, leite, em geral, ela vai ter ali um bom aporte de vitaminas. E aí a gente vai fazendo um controle pelo exame de sangue daquilo que está baixo ou por determinados sintomas. Sim. Não se justifica de jeito nenhum, por exemplo, comprar esses polivitamínicos. Aquilo a gente brinca que a pessoa só vai fazer um xixi muito caro. Porque se ela não estiver precisando, vai embora no xixi. E corre o risco ainda de ter sobrecarga de algumas e sobrecarregar ali o fígado, os rins. Então, imagino que muitas das vezes, né, mesmo que ele esteja precisando, né, o que se vende aí e se propaga não tem nem efeito, né? Exato, porque aí no polivitamínico tem uma dose padrão de cada uma. Então, às vezes mesmo, estou precisando da B12. Aí você vai olhar lá, a quantidade é ínfima. Então, ela ainda acha que está
repondo e não está. E sem contar os falsos, né? Sem contar os falsos. Aí, o Brasil consegue estragar tudo. Exatamente. Né? Infelizmente, né, é a falta de controle dessa parte, né, que acaba fazendo com que haja muita coisa falsa, inadequada e até tóxica ali dentro, como nós já vimos. Mônica, aí retomando, né, a questão desse rol de Isso, então o que a gente poderia fazer, né, nesse envelhecimento saudável? Eu falei do exercício, do sono, alimentação saudável, né? Certo. Então, assim, quando a gente pensa no processo de envelhecimento, a gente tem que priorizar aqueles alimentos que nos nutrem. Então, a proteína é algo que a gente precisa priorizar no processo de envelhecimento, porque proteína é a base para a construção de músculos, músculo sinônimo de movimento e independência. Só que acontece que no processo de envelhecimento, todos nós vamos tendo uma predileção por carboidrato. Então, a gente tem que lutar contra isso, reduzir o consumo de carboidrato. Isso é científico? Isso é essa predileção por carboidrato, que, na verdade, é uma molécula mais fácil de ser digerida, né? O corpo nosso tem essa sabedoria, se a gente fosse pensar assim. E é por isso que tem tantas pessoas hoje com a resistência à insulina, o pré-diabetes, porque ingerindo muito carboidrato, e aí a nossa insulina não está conseguindo trabalhar mais, é muita demanda. Então, priorizar uma alimentação saudável, né, seria uma outra orientação importante, bebendo quantidade adequada de água e limitando o consumo de álcool também. O vegano, o vegetariano, ele consegue por algum tipo de suplemento? Sim, existem muitos vegetais que têm um bom aporte de proteína, mas é importante, o vegano, vegetariano, ele tem que ter esse cálculo feito por um profissional. Nutricionista é a pessoa mais indicada para isso. A gente geralmente entra com a suplementação complementar, porque a proteína de origem vegetal, ela é boa, importante, mas ela não tem uma equivalência com a proteína animal. Certo. Então, tem que ser uma quantidade maior. Então, precisa fazer esse cálculo e geralmente entrar com alguma suplementação. Mônica, bom, ok, né? Esse é o padrão, né? É o ideal. Mas a gente vive no país, né, de uma condição financeira e econômica muito precária. Isso. Né? Como existem alternativas, né, para a pessoa que tem uma menor condição financeira e está chegando nesse momento, né, desse reforço nutricional, digamos assim? Isso. Que alternativas que ela poderia ter? É importante falar isso, Lúcio, inclusive porque hoje fala-se muito na dieta mediterrânea, que talvez seria a mais estudada, uma das mais estudadas e das melhores para a saúde, mas que vai te orientar ali comer salmão, atum, comer amêndoas e nozes, que não é da nossa realidade, né? Então, já tem até alguns estudos querendo fazer uma adaptação dessa dieta ao Brasil. Então, assim, o que a gente poderia pensar? Peixe, ele é bem-vindo, ele tem o ômega 3, então ele é nutritivo, mas o que seria mais acessível para nós? A própria sardinha. Então, é algo que tem o ômega 3, que tem esses benefícios, a tilápia, então, assim, alguns peixes mais acessíveis, né? A gente não tem, às vezes, tanta disponibilidade de nozes e amêndoas, mas a castanha de caju, castanha do Pará, principalmente para as pessoas dessa região. Passar a incluir isso dentro da rotina alimentar. Isso, né? A cerola é uma fruta com muita vitamina e também mais disponível. O açaí é um produto que tem muito no Brasil, que ele é riquíssimo em antioxidantes, então é muito interessante. Então, de maneira geral, o prato do brasileiro, né, que é esse arroz com feijão, a carne, a salada, ele é nutritivo. Se a gente consegue, então, ele colocar um arroz integral, por exemplo, mas se a gente calcula isso, se a gente for olhar nutricionalmente falando, ele é muito bom. Sim. Então, o brasileiro tem essa vantagem. E a gente tem algumas leguminosas importantes, por exemplo, a mandioca é algo também acessível, que tem no caso, assim, cada vez mais deixar de lado os processados, ultraprocessados. É desembrulhar menos, né, e descascar mais. Então, no entendimento que, obviamente, que não é um mito ou dizer isso, né, que as pessoas têm acesso, mas há alguns hábitos que eles podem contribuir, né, da maneira mais efetiva e que estão acessíveis a todos, né? Isso. Eu quero até lembrar do próprio leite. O leite está sendo aí demonizado ultimamente, né? Se a pessoa ela não tem intolerância à lactose, o leite ele pode ser muito nutritivo, né? Fonte de cálcio, a gente precisa para os ossos. Quando a gente falou em menopausa, a gente fala em osteoporose. Então, assim, quem pode tomar leite, quem não tem intolerância, quem não tem má digestão com ele, deve manter o consumo de leite. O ovo também.
ovo, com certeza já teve o tempo do ovo que não podia para nada, né? O ovo, ele te oferece aí em torno de 8 gramas de proteína, então uma quantidade bastante interessante, né? Para o dia a dia, fácil de ser incluída na dieta. Até fugir do assunto e por curiosidade, aí se você não puder responder, mas o ovo é um exemplo interessante dos modismos, né? O ovo foi demonizado por um bom período, né? E muitas vezes a gema era ou a clara era. Às vezes o ovo em conjunto. Isso se deve a quê? É pressão de algum tipo de indústria alimentícia que seja, ou médica, né? Por que essas coisas acontecem? Né? Dentro do que você citou agora de alguns alimentos, também acontecem, né, esse tipo de... Isso, às vezes uma coisa pode... De inversão. O que acontece, Lúcia, é que, primeiro, a gente precisa se basear em estudos científicos, né? Os melhores estudos são os randomizados, enfim, tem toda a técnica ali para conduzir esses estudos, que às vezes vão trazer um achado dentro de um estudo padrão, mas que depois vai vir um novo estudo e vai mostrar uma coisa diferente. Então, não necessariamente é uma coisa... Isso, não necessariamente é algo maldosa, criado. Digamos Isso, assim. É claro que existe o maldoso, né? Principalmente quando quer, geralmente para trazer uma coisa nova. Mas, assim, às vezes, novas pesquisas vão sendo feitas e mudam conceitos também. Você está falando isso, eu estou me lembrando do teste Cooper, né, que virou uma febre. Depois teve uma época também que ele foi também deixado de lado, falando que aquilo não servia, né? Então, assim, a gente vai passando por isso ao longo de gerações ou tempos em tempos, né? Isso. A orientação, ela é óbvia, mas é bom reafirmar, né? É o profissional, né, médico ou profissional especializado, né, no caso o esportivo ou o nutricional, que tem que dar esse direcionamento. E hoje em dia é muito mais fácil, né, porque a internet possibilitou esse acesso. Sim, né? Mas aí eu até queria comentar sobre isso. Hoje em dia... Mas eu acho que o complemento vai ao encontro daquilo que você vai dizer. Porém, há uma necessidade, né, do entendimento, que tem muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. Como distinguir isso? Isso mesmo. Então, eu acho que a pessoa precisa ter um profissional, uma pessoa da confiança dela, ainda que não seja um médico que ela vem aqui, mas que ela, hoje na própria rede social, então uma pessoa que você confie, para você seguir o que ela fala, pedir orientações. Eu recebo no consultório, ainda mais na minha área de envelhecimento, né? Pessoas às vezes chegam lá, doutor, eu tenho que tomar isso, aquilo, fulano está tomando aquilo outro, eu estou me sentindo péssimo, eu não estou fazendo nada, não estou injetando soro, eu não estou com o soro amarelo na veia, enfim. Então, assim, tem muita notícia sendo erroneamente passada, né? E muita informação. E o profissional de saúde, ele tem o papel também de filtrar essas informações. A gente também, muitas vezes, temos dúvidas, as informações estão chegando, os estudos, né? E quando a gente fala em estudo científico, é muito fácil fazer um estudo científico. Se eu quiser fazer um estudo para provar que essa televisão aqui, ela fala sozinha, a gente faz. Agora... Por isso que a gente tem que ter alguém que filtra, e a gente faz esse filtro, a gente também tem os nossos recursos. O experimento. E isso, para a gente validar os estudos e os achados desse estudo, né? E trazer à tona aquilo que de fato é real. Mônica, até tangenciei um pouco, porque eu queria chegar nesse ponto, né? Você faz muito sucesso nas redes sociais, né? E acho que creio muito devido à sua especialidade, como você trata esse assunto, né? Como que surgiu aí a Mônica na internet, rede social, Instagram, né? Quem quiser seguir, né? Doutora Mônica, DRA Mônica, campanha. Isso, né? Doutora Mônica, tá na tela para quem puder acompanhar. Como é que surgiu aí esse fenômeno de rede social? Ô, Lúcia, então assim, eu te confesso que eu sou uma pessoa tímida. Inicialmente, quando eu pensava em Instagram, rede social, eu não estava com a disponibilidade, assim, não era algo que me atraía. Mas... foi exatamente, eu sou professora e a gente tem um compromisso, assim, com a verdade, porque a gente está sempre se atualizando, estudando, aí a gente começa a ver aquilo, assim, sobre... enquanto a gente se calar, né, a gente que às vezes tem uma coisa mais séria para passar, os outros vão crescendo. Então, isso começou a me instigar. Começou a me instigar, assim, de eu preciso falar o que eu penso, o que eu acho, dar a minha contribuição. Preciso ser uma fonte segura, clara daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo que pode melhorar a vida das pessoas, ajudar no processo de envelhecimento. Então, assim, eu comecei, foi instigada mesmo, até pelos meus alunos na época, a começar a falar, né? E aí vencer a timidez, superar isso, e aí
Aí, depois que eu acho que você vence a timidez, já veio o fato de eu ser professora, me deixa um pouco mais... Quando eu penso que eu estou, né, como se fosse numa sala de aula, eu encaro aquilo ali com mais naturalidade. Qual foi o momento que você percebeu que, olha, isso está tendo um movimento, eu não falar que dando certo, que você não fez com essa intenção, mas como é que você percebeu que aquilo era um canal de informação que você tinha? Olha, e isso ainda acontece e me alegra demais. Mas você falou aí, a primeira vez foi uma funcionária minha que falou comigo, Mônica, meu avô, que mora lá em Piedade, uma roça lá perto da cidade dela, viu um vídeo seu falando tal coisa de saúde e ele começou, acho que era sobre exercício, e ele começou a fazer. Falei, nossa, gente, isso foi maravilhoso. Satisfação não por ele ter te visto, mas para começar Exato, eu falei, a fazer olha, o exercício por uma dica sua. Você consegue impactar uma pessoa Sim. que talvez não tinha ninguém lá do lado para falar isso para ele. Aí eu comecei, né, hoje o que me motiva, muitas interações de pessoas assim, né, que mandam perguntas e mandam também, assim, depoimentos motivadores, enfim, relacionados à minha presença ali. E aí você começa a perceber que há uma necessidade de informação. Isso existe sim, porque é o que nós conversamos. Hoje tem muita fake news, hoje tem muita dificuldade em encontrar fontes confiáveis. Então, hoje eu entendo que é um papel, assim, eu me sinto na obrigação de estar ali. Né? E, Mônica, aí você atinge não somente o idoso, né, essa pessoa na terceira idade, mas também a família, né, o que está em torno dela. Até porque no meu consultório, eu hoje atendo a partir dos 40, então eu já tenho mais de uma família que eu atendo a avó, um exemplo, uma avó de 99, um filho dela de 80 e um neto dela de 40 e tantos. Então, assim, pai e filhos eu já tenho muitos, pais e filhos, casais nem se fala, mas falando da diferença de idade, já tenho muitos. Por quê? O envelhecimento é isso, a velhice, isso é até... Ele vai acontecer. E até, quando a gente olha de fora, isso até reforça os preconceitos, Lúcio. Se você pensar que uma pessoa de 60 e uma de 100 estão no mesmo bloco, todos ali são idosos? Claro que não, né? A gente vai ter que ressignificar isso também. Exato. Essas nomenclaturas, inclusive, isso vem mudando. Mas, então, assim, o envelhecimento está para muita gente que se interessa. E até quem ainda vai entrar lá. Então, e até mesmo que quem não está no consultório, né? E aí tem uma pessoa da família que está na idade mais avançada, né? Ela quer também se inteirar do que está em torno. E é não somente a doença, né? Mas é a prevenção e também é que a gente está falando da qualidade de vida, né? E a qualidade de vida ela é muito mais ampla, né? Então, uma residência para o idoso, ela tem que ter adaptações necessárias às condições dele. Isso. Então, você também trata de um assunto de uma forma mais ampla. E isso, você falou aí, residência de idosos, é algo que eu gosto de falar também, principalmente para essa geração que ainda não é idosa hoje, mas que a gente sabe que vai ser também numa nova condição que essa geração vai envelhecer, porque hoje as famílias são cada vez menores. Então, antigamente, a gente tinha uma pirâmide familiar que eram lá um avô, 2 pais e 8, 9 filhos. Agora, nós temos os 4 avós, os 2 pais e um filho só quando tem, né? Então, assim, uma inversão dessa pirâmide. Quem vai cuidar de quem? Quem vai cuidar de quem? Então, assim, essa geração que ainda não envelheceu, mas que vai chegar lá provavelmente com menos filhos, menos pessoas para cuidar, precisam já ressignificar, por exemplo, a questão de moradias. Com quem vai morar? Né? Quem vai cuidar de você se você não tiver condições? Então, até hoje, o conceito de asilo, a gente nem fala mais em asilo, a gente chama de ILPI, que é Instituição de Longa Permanência para Idosos, mas, enfim, o conceito de asilo, ele ainda é muito atrelado hoje à fragilidade, doenças incapacitantes. Sim. Porque acaba até que porque tem poucos. A gente sabe que não é assim, né? Uma coisa mais sombria. Exato, de abandono. Isso. Só que isso já está mudando, né? Ainda precisa aumentar muito a quantidade de asilos ou ILPIs existentes para a gente conseguir mudar mais esse panorama, mas a gente já tem muitos asilos ou casas de repouso, seja lá como as pessoas preferem falar, onde a pessoa vai por livre, espontânea vontade, né? Eu tenho algumas necessidades, não dá mais para morar sozinha, eu prefiro morar com alguém. Isso é uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma. Outra coisa que vem aumentando são como se fossem as repúblicas para idosos. Então, idosos que estão bem, mas que às vezes precisam de um certo nível de cuidado, dividem ali um apartamento, um condomínio. Convivência social. Uma convivência. Então, assim,
a gente precisa ir falando sobre isso, porque isso vai se ressignificar cada vez mais. Talvez seja uma questão relacionada a esse tema que traga mais preconceito? Como assim? O asilo ou essa residência diferente, né? Esse outro lugar para cuidar do idoso. Isso ainda carrega muito preconceito nisso. Sim, muito por causa desse... Está muito ligado ao abandono, né? Exatamente. Eu estou falando até no olhar da família, né? Isso. Então se a família colocou, se o filho colocou o pai no asilo, numa casa dessa... como se tivesse largado. Mas isso está mudando, sabe, Lúcia? Por quê? Independente de onde o idoso está, o idoso frágil que nós estamos falando, ele precisa ter o cuidado da família. E às vezes a gente vê uma família, e eu já vi isso várias vezes, não vamos colocar numa instituição, que absurdo, fica o idoso em casa, mas ele está abandonado dentro de casa, né? Aquela pessoa que às vezes eu já cheguei para atender num quartinho dos fundos apagado, a luz apagada, o quartinho fechado, então assim... Aquela pessoa ela estaria muito melhor convivendo com outras, né? Mas eu nem condeno a família, igual nesse caso. Às vezes é uma questão de dificuldade da família de entender que ela vai estar oferecendo o melhor para ele se ele tivesse numa outra condição. Mas isso tudo a gente precisa ainda aprender nós mesmos, né? A lidar com essas situações. Ou deixar o idoso à parte, né? De uma convivência diária, familiar. Isso, e às vezes começa numa transição, então vai de dia, vai meio turno, vai um turno inteiro. Eu conheço muitas famílias maravilhosas que cuidam dos seus idosos no lar, porque o lar é a casa dele. Você não está abandonando ele, não. Se você abandonar, você está muito errado mesmo, você merece todo o preconceito, mas... Sim. Quando você leva o idoso para uma instituição onde ele vai conviver com outras pessoas, ter cuidados 24 horas, e você vai lá como se fosse a casa dele. Você vai lá almoçar com ele, você vai lá visitá-lo, você tira ele para passear. Enfim, então assim, para o idoso frágil, porque o idoso robusto é aquele que toma suas decisões e vai porque quer ou não. Mas o idoso frágil, ele precisa ser cuidado onde ele estiver. E você citou rapidamente, hoje em dia está aumentando muito esse idoso que toma a decisão própria para ir para um... olha, está aumentando, não está aumentando tanto, primeiro, por falta de opções de onde ir e os custos que ainda são altos. Tá. Mas, sem dúvida, está aumentando eles falarem e pensarem sobre isso. Eu tenho vários pacientes que mencionam isso. Eu acho que eu iria, se tivesse uma mais fácil, se eu soubesse, se um amigo animasse montar uma república, entendeu? Então, assim, já se fala, já tem mais gente contemplando essa ideia. O fato de uma discussão mais presente já é um avanço. Isso. Agora, você citou a condição financeira. Existem alternativas para as famílias ou as pessoas com poder aquisitivo menor? Sim, existem, né? Poucas. O que acontece? Hoje, como há poucas ILPIs disponíveis, se a gente comparar a quantidade de idosos que tem, então são poucas vagas. E, infelizmente, essas vagas elas acabam ficando mais restritas realmente àquele idoso que já está num nível de fragilidade e dependência muito grande, que é um idoso onde a família não consegue suprir. Isso precisa melhorar. É quase que uma Isso. E aí, uma seleção, né, entre o que está mais necessitado. A gente amplia essa discussão, Luz, para a necessidade de um país que está envelhecendo, as políticas públicas voltadas para isso. Né? Faz parte, infelizmente, o etarismo prejudica isso, mas a gente precisa de políticas públicas que transfiram. Porque hoje em dia, o responsável por cuidar desse idoso frágil é apenas a família. Mas a sociedade e o Estado têm que ter sua parcela de responsabilidade e cuidado nisso, que ainda não tem, muito pouco. Essa discussão não está no meio político? Muito pouco ainda. Então, isso precisa ampliar. A gente, nesse ano passado, já houveram alguns avanços, inclusive em termos de leis para os cuidadores de idosos, porque hoje você imagina uma filha que ela é a cuidadora do seu pai ou da sua mãe, ou às vezes dos dois, como é que ela trabalha? Sim. Não tem jeito. Ou às vezes ela trabalha, mas ela não consegue nem um dia para acompanhá-los na consulta, por exemplo. Então, assim, a profissão de cuidador, inclusive, está se... formalizando a profissão de cuidador, que nem é formalizada. Não existe ela formal. Exato. Isso precisa ser feito, porque os cuidadores, a maior parte são familiares, são informais, sacrificam suas vidas, né? Acabam adoecendo, que é outra coisa. E um efeito cascata, né? Isso, um efeito cascata. Então, se a filha está cuidando dos pais e ela tem filhos, né? Então, você cria um efeito na família inteira. E muitas vezes ela está sobrecarregada cuidando dos pais, ela não consegue cuidar direito. E às vezes eu, por exemplo, vou atender um paciente idoso que está com alteração de comportamento importante, um idoso frágil, que eu estou falando, dependente. E aí você vai ver a cuidadora, ela está no nível máximo de estresse, está no limite. E ninguém reconhece isso,
né? Ela está ali desamparada. Então, muitas vezes a gente ainda vê aquele perfil da filha mulher que mora em casa, ou às vezes a filha que não casou, ou a que já se aposentou, automaticamente todo mundo acha que é obrigação dela. E ela está ali gritando por socorro. Porque não tem alternativa. E vai sofrer quem? O idoso. Porque o Brasil está entrando, né, nessa geração, né, da inversão da pirâmide. Mas na Europa isso já acontece há muitas décadas. O que pode se aprender com o exemplo europeu? Olha, o ano passado eu fui, inclusive, no Congresso Europeu de Geriatria, que foi lá na Espanha, né? O que a gente vê, Lúcio, é que ainda é desafiador para todos nós, porque esse aumento da expectativa lá é maior, mas, assim, também é recente para eles, se a gente for comparar, esse aumento da expectativa, esse grande volume de idosos, muito idosos, né? A diferença clara e comprovada do Brasil para muitos desses países é porque eles tiveram um envelhecimento em muitas décadas e nós rapidamente. Então, isso faz com que o Brasil não tenha conseguido se adaptar, por exemplo, em termos de políticas públicas. O que eu percebi lá é exatamente relacionada às políticas públicas, à visão do país. Quando você pensa num país onde tem muita gente acostumada a conviver com idoso, então, você chega no próprio aeroporto da maior parte desses países, está cheio de idosos te atendendo, né? Nas lojas. Então, o etarismo, ele diminui, porque você está vendo que não tem por que você achar que uma pessoa não pode trabalhar, se você está vendo ela trabalhando em todo lugar. E acaba que na Europa foi, de uma certa forma, infelizmente, forçado por causa das guerras, né? Exato. Então, você perdeu uma parte produtiva. Exato, isso mesmo. Então, mas eu acho que lidar com um idoso, muito idoso, tem sido um desafio para todos nós, né? E em relação a essas casas de repouso, né, essas situações, o que a Europa tem, talvez, que a gente possa implementar aqui? Isso. Algumas iniciativas que eu vi interessantes, por exemplo, comunidades mesmo, em que você tem um sistema de moradia que jovens universitários vão morar com idosos. Então, eles são obrigados ali a disponibilizar tantas horas do seu tempo na semana, seja na companhia, seja no cuidado com aquele idoso que ele convive. Então, isso é uma troca que ele faz em torno da moradia, alimentação, ele cuida ou faz companhia para aquele idoso. Que é maravilhoso isso, né? Algo que é fácil de ser implantado. Sim. Eu postei até um exemplo que eu também achei muito interessante na Suíça, que são os bancos de horas. Ou seja, pessoas que, quando elas estão mais novas, elas doam tempo delas. Então, tantas horas por semana ou por mês eu vou doar para ser cuidadora de idoso. E aí, depois eu faço um banco de horas para que, quando eu fique mais velha, alguém disponibilize essas horas para mim. São soluções simples e incríveis, né? Porque, independente de ser a Suíça um país rico, mas pode ser implementado em qualquer lugar do mundo. Isso, né? E que a gente vai ter que repensar. É o que eu falei. O Brasil, a gente está engatinhando nesse processo, na verdade, né? Foi tudo muito rápido e a gente está aí tendo que lidar. Então, essas novas iniciativas, elas vão tentando ser implementadas. A gente precisa ter um respaldo do governo, das autoridades, precisa ter boas ideias, principalmente quando a gente pensa que vão faltar cuidadores. Hoje, Lúcio, se eu puder te dar um conselho, assim, qual a melhor coisa que eu posso fazer pensando no meu envelhecimento, correr atrás? Chama-se autogestão da saúde. Eu tenho que tentar conseguir o maior tempo possível cuidar de mim sozinha. Tá. Então, ter saúde para não depender de ninguém pelo maior tempo possível. Quais seriam, já que você colocou uma coisa mais importante, essa autogestão, o nome é explicativo, mas queria que você destrinchasse um pouco mais. Quais seria assim, um passo a passo para eu, por exemplo, a partir de hoje, fosse ter uma atitude dessa autogestão da minha saúde? Então, assim, para eu conseguir cuidar de mim por mais tempo possível, uma coisa essencial é eu prevenir ao máximo o aparecimento de doenças crônicas ou, se eu tiver, tratar delas com a maior efetividade possível. E aí vou falar principalmente de pressão alta e diabetes, que são doenças crônicas que elas vão ter um efeito sobre praticamente todo o nosso organismo. Então, elas acabam comprometendo a nossa parte física e mental. A gente tem a demência vascular, a gente tem depressão vascular, que são em consequência das alterações dessas doenças na circulação do cérebro. Então, prevenir doenças crônicas, como que a gente faz isso? Com estilo de vida, né? O que eu já falei, alimentação, exercício, sono, você previne essas doenças. Fazer os exames para você identificar precocemente quando seu corpo está dando sinais de que está indo para esse lado, vamos dizer assim, né?
Então, prevenir o aparecimento de doenças é muito importante e promover a saúde. Como promover a saúde? Além dessas medidas que eu falei de prevenção, que também são de promoção à saúde, a gente atuar em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, relacionamentos sociais. Relacionamento social hoje, ele é essencial para desenvolver a nossa saúde mental. O ser humano, ele também foi feito para viver em comunidade. E aí, o que tem acontecido hoje, e o processo de amadurecimento em si, ele vai deixando a gente muito seletivo, né? Fulano, fulano é muito cansativo, não gosto de mais em tal ambiente, lá todo mundo fala muito alto, fulana só reclama. E aí, a gente vai se privando desses relacionamentos. Com a internet, a gente vai ficando muito autossuficiente, porque ali é como se você estivesse cheio de amigos, né? Os amigos virtuais. E aí você vai criando um distanciamento das pessoas, você não cria resiliência emocional, que é muito importante para a gente viver bem os anos. Então, a autogestão de saúde, você precisa ter essa resiliência para lidar com as situações que vão surgir, né? E você também não tem uma rede de apoio. Porque ainda mais se a gente pensar que você não vai ter filhos, você tem que ter trocas intergeracionais, que eu já falei, você tem que conviver com pessoas mais novas do que você. É muito importante para a gente viver bem, a gente pensar sempre numa perspectiva de futuro. E aí, é difícil quando a gente convive só com pessoas mais velhas, que tendem a perder essa perspectiva de futuro. E a gente tem que ter o cuidado, a gente também não ir perdendo. Perder a automotivação. E isso que é a motivação, o propósito. E aí, então, é mais um benefício de conviver com pessoas mais novas. E essa autogestão de saúde, ela não tem hora de começar. A pessoa pode estar aí sedentária, sem cuidar da saúde. Exatamente, sempre é a hora. Sempre é o momento de começar. Por exemplo, uma coisa importante nisso, vacina. Porque a autogestão de saúde, você tem que prevenir doença. E a vacina, infelizmente, o Brasil sempre foi uma referência mundial em vacina, né? Hoje, principalmente depois da Covid, é claro que teve muita coisa aí nesse meio, mas as pessoas começaram a temer vacinas. Já era um processo que estava iniciando antes da pandemia, que piorou na Covid. Então, assim, aumentando casos de paralisia infantil, que não tinha, sarampo está voltando demais, Sim. Diversas doenças que já estavam quase erradicadas. As mães hoje não querem vacinar, os idosos não querem vacinar. Então, eu tenho que ficar assim, muito tempo da consulta explicando para eles. Quando a gente falou lá no aumento da expectativa de vida, foi porque diminuiu a mortalidade infantil e muito foi por conta de vacina. Sim. As vacinas para criança, né? Diminuindo a mortalidade. E para os idosos, hoje a gente sempre soube, uma das coisas que mais mata idoso é a pneumonia. A gente tem vacina para pneumonia. Sim. Então, assim, as pessoas, para ter uma boa autogestão de saúde, elas têm que prevenir doenças. Vacina é um importante mecanismo de prevenção de doenças. E aí é quando a rede social, a internet, ela atua de uma forma negativa, né? Isso. Acaba propagando algumas situações, né? A pessoa pode ter uma opinião específica sobre, não estou falando de vacina especificamente, em função de Covid, mas isso prejudicou todo o processo que já estava consolidado. Exatamente, porque isso tinha começado um pouquinho antes já da pandemia. Tem uma história aí que, na verdade, quando a gente fala em ciência mal feita, Lúcio, uma publicação mentirosa que foi feita numa revista de alto impacto que associava a vacina a autismo em crianças. Só que isso, até ela ter sido comprovada como falsa e o autor disso confessou, etc., foram retirados do mercado esses artigos, até que isso acontecesse, o estrago já tinha sido feito. Devastador. Então, isso aí já tem alguns anos, começou a desencadear esse medo de vacinas. Mônica, acho que também, aliado a tudo isso que você falou, né, que são questões médicas, o que está em torno disso, tem, que não deixa de ser médico também, a questão emocional, né? Esse bem-estar emocional, né, da pessoa idosa, né? Que acaba envolvendo também o bem-estar emocional da toda a família. Isso. Né? E nos dias de hoje, isso é cada vez mais difícil. Você citou a questão do isolamento social, né, as dificuldades que envolvem todo o processo de envelhecimento. Como a pessoa deve... Quais são as ferramentas para promover o bem-estar emocional? Ótimo. Eu gosto muito de falar, Lúcio, uma questão que na prática eu vejo que faz muita diferença, que é a espiritualidade na velhice. Então, eu costumo falar em 4 pilares para envelhecer bem, que seria o pilar físico, o pilar emocional, o pilar financeiro e o pilar espiritual. Em geral, os 3 primeiros, as pessoas se preocupam, né? Fazem uma poupança ou já estão ali de olho na saúde física e mental. Mas o pilar espiritual, ele tem que vir em primeiro plano.
Porque quanto mais a gente vive, mais chance da gente viver momentos indesejados, momentos tristes, difíceis. Perdas. Então, quando a gente fala em perda, que é o luto, não é só de pessoa. Você perde um corpo que você tinha, você perde uma posição social que você tinha, você perde uma amizade. Importância. Além da perda de pessoas. Então, como lidar com isso? Como ter resiliência? E aí a gente eu vejo nitidamente a diferença de quem tem a espiritualidade desenvolvida para lidar com isso tudo. Então, eu diria que uma das formas de trabalhar, falando em saúde mental, que é a sua pergunta, primeiro eu quero reforçar da quantidade de idosos com depressão sem diagnóstico. Muita gente, isso tem a ver com o etarismo, acha que é normal da idade ser triste. Mas ele está triste porque ele é viúvo, ele está triste porque ele não trabalha, ele está triste porque ele não faz nada o dia inteiro. Só que aquilo não é tristeza, aquilo é depressão. Então, muitos poucos diagnósticos, eu com frequência recebo, eu trouxe papai não quer fazer mais nada, está desanimado, mamãe agora só vê televisão, você vai ver a pessoa está com depressão. Quando você trata a depressão, você não muda a condição dele, ele continua viúvo, mas ele vê aquilo de outra forma. Então, primeiro, eu quero reforçar a importância do diagnóstico feito pelo profissional. E aí, além de tratar quando for depressão, mas mesmo se não for depressão, como melhorar, que é a sua pergunta? Então, por meio da espiritualidade e por meio dos relacionamentos sociais. Você citou depressão, é o mal dos tempos modernos? Eu acho que ansiedade e depressão, o que a gente vê e estuda, é que já estão muito altos e a tendência é aumentar cada vez mais, Principalmente a ansiedade, as duas juntas. Então, as redes sociais têm aumentado muito os níveis de ansiedade. Sim. O que acontece hoje, Lúcia, é que a gente não descansa mais a mente. Antes você tinha 5 minutos, 10, você ficava parado. Ninguém quer o tédio mais hoje em dia. Então, as pessoas hoje, às vezes, você vai subir no elevador, você tem que subir mexendo no celular. Você para no sinal, você tem que mexer no celular. Eu recebo muitas pessoas com queixa de esquecimento, preocupadas se é Alzheimer, se não é. Quando eu vou ver, é uma mente tão sobrecarregada que não descansa. E até você fala em rede social, do estar com o celular, a tela, a materialidade da leitura também faz muita falta, faz. Porque isso é uma ação cognitiva também. E aí, quando a materialidade, você pegar no livro, o estímulo sensorial é diferente. É claro que tudo relacionado a essas tecnologias tem um lado bom e ruim. É claro que, vamos supor, você tem um Kindle ali, você tem vários livros dentro, várias possibilidades, mas você perde um pouco em termos de estímulos sensoriais, Você perde porque por mais que tem proteção, é a tela que você está ali sendo exposta a ela mais um pouco. E aí, trazendo de novo para o universo do idoso, esses estímulos, como ter um hobby, leitura, a própria rede social de uma forma positiva, obviamente é necessário, Mas o que você indica, assim, para quem vai no seu consultório? Isso. Então, primeiro, só falando sobre as redes sociais, a gente tem que equilibrar o uso delas, mas o uso pode ser muito significativo e fonte, inclusive, de estímulos cognitivos para o idoso. Então, desde jogos, hoje nós temos vários aplicativos para jogos de estímulo cerebral, O próprio relacionamento social ali nas redes, então as interações, rever pessoas que não vê há muito tempo, pode ser muito importante isso. Cursos, que vão cursos desde culinária, desde curso de desenho, curso de pintura, são todos exemplos de pacientes meus. Até aprendizados maiores de línguas, de música. Então, assim, tem muitas possibilidades, aplicativos de relacionamento. O importante, primeiro, quando fala em rede social, é o equilíbrio. Então, tem que ter hora para entrar e hora para sair. Ou seja, vou ficar 1 hora, vou ficar de manhã e de tarde. Disciplina. Disciplina, isso para todos nós, mas então falando para o idoso. Tem que compensar aquilo com o movimento, com o exercício físico no dia a dia e tem que ter orientação. Porque muitas vezes os filhos chegam reclamando, porque minha mãe não sai do celular, fica o dia inteiro no celular. Eu falo, você já parou para ensinar para ela as inúmeras possibilidades que tem lá? Sim. Quem sabe você baixa um aplicativo para ela, de jogos mentais, por exemplo, de música que ela gosta, de terço para ela rezar. Então, assim, mostrar as novas possibilidades. São isso, porque senão vai ficar ali realmente só nas redes sociais. E equilibrar aquilo com o exercício. Para não passar, é só retomando rapidamente a questão da depressão e também direcionando para o idoso. E aí essa ligação com a rede social, por exemplo, você citou, retomar contatos antigos, relacionamentos,
Obviamente que isso pode trazer algumas lembranças negativas, mas isso também ajuda no processo, né, Isso, muitos idosos de que estão... estímulo, né, ao auxílio à depressão. Mas a depressão para idoso também ela deve carregar consigo um estigma, né? Porque está muito ligado ao lamento, a pessoa está isolada, como você falou, né? Como identificar, né, um processo distinto do outro? Ótimo. Então, primeiro, falar que a depressão no idoso ela é muito prevalente e subdiagnosticada, tá? Porque ainda é muito... As pessoas acham que aquilo é normal da idade. E a depressão no idoso, nem sempre ela vai se manifestar como a gente vê na pessoa mais jovem, por exemplo, com tristeza. Às vezes não manifesta... Qual pode ser uma manifestação? Às vezes perda do apetite. Às vezes alteração do sono. Às vezes cansaço excessivo. É muito comum, papai não faz mais nada, está cansado demais. Mamãe agora só quer dormir o dia inteiro. Então, pode ser uma alteração para mais ou para menos. Sim. Mamãe parou de comer, só quer dormir. Tem que pensar nisso. O esquecimento é uma importante manifestação de depressão no idoso. Inclusive, depressão, aquela que se inicia na velhice, principalmente, ela é um fator de risco, ou seja, ela aumenta o risco de ter demência. Por isso, ela tem que ser identificada e tratada. E assim como a demência, ela acaba levando a depressão também. E esse diagnóstico é muito importante, que a questão do esquecimento, né? Porque às vezes liga muito o esquecimento à idade. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso é normal, né? Papai está esquecido, mas é normal. Você vai ver, ele está deprimido. E às vezes você trata, é um tipo de esquecimento que é bem favorável a gente tratar, porque a gente vê a resposta, assim, a família, todos, né? Fala, nossa, tem paciente, tinha parado de trabalhar, por quê? Estava aí esquecida, todo mundo achando que estava com Alzheimer. Não, estava deprimida, tratou a depressão, hoje está na lojinha de novo. Isso é um exemplo recente meu. Não que seja rápida, mas quando você identifica o problema, né? Verdade, e consegue tratar, quando você identificou o problema e consegue tratar, algo que tenha tratamento, igual no caso da depressão, né? Se a pessoa responde bem à medicação, é visível a resposta. E você citou, né, desses jogos, né, mentais e tudo, isso também pode ser preventivo, né? Então, acho que quanto mais cedo começar a esse estímulo cerebral, diferente daquela rotina do dia a dia, por mais que a pessoa tenha uma atividade intelectual no trabalho, enfim, mas começar com esses estímulos também é importante. A orientação que eu sempre dou para os meus pacientes, Lúcio, não parar de aprender nunca. A gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser uma coisa pequena, então eu falo com o meu paciente idoso assim, para de falar que você não consegue aprender. Por exemplo, às vezes essa semana você vai pegar para você aprender a mandar uma mensagem no celular, para mudar um programa de televisão, um canal. Pequenos passos. Pequenos passos. Não usa mais falar assim, eu preciso de alguém para mudar essa televisão para mim porque eu não sei. Não, que se você fique um mês, mas você aprende. Então, a principal orientação, tenha disponibilidade para o aprendizado, qualquer coisa. Então, que vai desde pequenos aprendizados, como um celular, um canal da televisão, até uma língua, até uma receita, né? Até a música. Então, aprender. E aí, junto com isso, entram os jogos. Mas aí eu quero chamar a atenção que muita gente pergunta, palavra cruzada, vale a pena fazer? Vale, desde que seja desafiador para o seu cérebro. Uma paciente uma vez falou comigo, doutora, todo dia antes de dormir eu faço, 50 palavras cruzadas. Falei, olha, isso só está atrapalhando o seu sono. Né? Prefiro você fazer uma bem difícil, aquela que te dá raiva, que você quer acabar, porque é isso que estimula o seu cérebro. Vou tentar aprender um outro desses jogos, que seja um caça-palavras, o que for difícil para mim. E outra coisa, se você identifica, eu tenho muita dificuldade para contas, sempre tive, então tá aí onde você precisa investir. Sim. É aí que você vai produzir mais sinapses, que você vai desenvolver mais ainda a sua mente. O desafio está totalmente ligado ao estímulo, né? Isso mesmo. Um outro tema que eu imagino que deva suscitar muita curiosidade, inclusive, né? E dentro do consultório, certamente, ele está muito presente, é a questão da sexualidade na terceira idade. Sim. Isso é discutido de uma forma mais aberta e ampla hoje em dia? Ô, Lúcio, você sabe que isso, próprios profissionais de saúde, muitas vezes, têm preconceito e acreditam no mito de que idoso, por exemplo, não gosta de sexo, de que relação sexual é apenas o ato sexual, de que idoso só quer companhia, não quer sexo. Então, assim... Primeiro que eu falo com eles, porque com frequência eu recebo idosos e às vezes idosas, então para elas é mais difícil assumir isso. Assumir isso, que tem o desejo sexual,
que fazer com esse desejo. Né? Porque isso, sim, às vezes é uma dificuldade, mas assumir que tem o desejo, isso, primeira coisa que eu falo com elas, que bom, isso é sinal de muita vitalidade. Então, o sexo é parte da saúde, né? Hoje a gente tem muitos recursos, tanto para a mulher quanto para o homem, né? E a gente tem que mostrar para essa pessoa que se isso é da saúde, que ela vai procurar uma forma de expressar essa sexualidade, porque isso vai fazer bem para ela. Então, não é algo que precisa ser reprimido. E, às vezes, a gente precisa ali atuar numa dor, uma dor no corpo. Já precisei, por exemplo, ajudar casais que queriam ter o ato sexual e, às vezes, tinham muitas dores no corpo. Você vai tratar isso para que eles possam ter aquele momento. E entender também que o ato sexual é só uma parte da sexualidade. Às vezes o casal não consegue mais ter o ato sexual em si, mas vai ter ali carícias, carinhos, né? O companheirismo faz parte, então, da sexualidade. Estimular isso entre eles e valorizar a presença disso, porque isso é muito sinal de vitalidade. E ao longo do tempo, né, de consultório, você percebeu que essa discussão está mais em pauta ou está sendo levado para dentro do consultório, o preconceito, esse autopreconceito vem diminuindo? Eu percebo que sim. Olha, eu participei de uma roda de conversa recentemente e foi uma surpresa muito positiva, porque também depende do tema da roda de conversa, né? Nem era especificamente um assunto, mas uma pessoa fez uma pergunta relacionada à sexualidade na terceira idade. E aí, quando eu respondi, me surpreendeu o nível de interação que foi, de dúvidas, de perguntas e questionamentos e de afirmações positivas relacionadas a isso. A plateia devia ter umas 60 pessoas, predominantemente mulheres nessa roda de conversa, mas tinha, sei lá, uns 15 homens deveriam ter. E a gente teve uma conversa muito aberta, muito ampla em relação a isso, né? E me mostrou o quanto também eu preciso falar mais sobre isso, porque são mitos, são tabus, as pessoas estão ficando aí escondidas na sua sexualidade, precisando falar e precisando de recursos. E ninguém fala nisso no filme, numa novela, que eu não assisto, mas não sei se é falado. Literatura é muito pouco, né? Internet se fala muito pouco, né? Então, é um preconceito quase que velado. Exato, é um preconceito, é o etarismo. E tem também o fato, quando eu te falei no início que essa nova geração prateada está ressignificando envelhecer, então, realmente, quando as pessoas morriam antes, né, e às vezes chegavam no processo de envelhecimento com muitas comorbidades, muitas dores, alterações vasculares da circulação, que às vezes comprometem realmente essa questão sexual, muitas alterações emocionais que comprometem a libido. Então, não era tão prevalente quanto hoje. O sexo mesmo, o desejo sexual, hoje, com essas coisas mais controladas, o desejo está mais ativo também. E como auxílio essa promoção da vida plena, né? Isso. Dessa geração. Mônica, caminhando para o final, fala de oportunidades para quem está aí perto da terceira idade, né? Ou quem já está na terceira idade do idoso, né? Hoje a gente tem um mundo diferente, né? Com desafios, como a gente colocou, mas quais são as oportunidades para essa geração? Olha, eu gosto de falar assim, eu tenho um programa que chama ALPS, e o ALPS significa Assessoria para a Longevidade, Planejamento do Envelhecimento Saudável, a sigla. Mas o que eu gosto nele, além da sigla que se encaixou, é porque o ALPS traz esse olhar para o alto do processo de envelhecimento. Tem um livro que chama Coragem de Envelhecer Bem, que ele comprova, por meio de diversos estudos, que a pessoa que acredita que envelhecer pode ser bom, que ela vai viver melhor. Isso eu também vejo no consultório. Aquela pessoa que chega lá e acha que envelhecer é ruim, ela está com dor há muito tempo sem fazer nada, ela está sem enxergar, ela está sem andar direito, porque ela vai atribuindo tudo à idade, então vai ficar ruim mesmo. Já se você acredita que pode ser bom, você vai viver melhor, porque você vai procurar resolver tudo que acontece, assim como em outras fases da vida. Então, eu acho que abraçar a oportunidade dos anos a mais, que são anos que foram sonhados pelos nossos antepassados. O que fazer com esse presente que são os anos a mais? Às vezes é a oportunidade que você vai ter, se os seus filhos estão crescidos, né? Se você, às vezes, já não tem tanta demanda no trabalho, de você cumprir o seu propósito na sua existência, talvez vai ser o momento que chegou para isso, né? Então, assim, acreditar que você agora pode trazer o significado para a sua vida, se ela nunca teve,
mas encontrar ali um motivo que faça a sua existência ter valido a pena. Inclusive para o outro, né? Quer dizer, e também muito para o outro, porque são os exemplos, né? E a pessoa não precisa ter feito algo grandioso aos olhos da sociedade. Ela tem sempre um exemplo a passar para frente. Então, acho que esse idoso, né, ele tem que materializar isso, né? Então, se ele coloca esse propósito, né, isso se torna uma oportunidade para que ele seja útil para a própria sociedade. Exato. Continuar então, servindo, mas precisamos né, municiar ele de ferramentas disso, né? E dar oportunidades também que ele possa ter, seja útil para a sociedade. Eu acho que a principal ferramenta, sem dúvida, é a construção da saúde. E a gente fala na autonomia e independência, né? A autonomia estaria mais relacionada à parte mental, então cognição, humor, e a independência mais à parte física, de músculos mesmo, de enxergar bem, de ouvir bem, de falar, conseguir falar, enfim. Então, a munição é a saúde, sem dúvida. Mônica, eu queria deixar de tocar nesse tema, né? Você citou Alpes, né, sua clínica, mas me remeteu ao que eles chamam das zonas azuis, né? Isso é um mito ou realmente existem? Então, as zonas azuis ou blue zones, né, foram 5 áreas do mundo. Não que os Alpes sejam mas eu só me remeteu ao lugar. 5 áreas do mundo onde, teoricamente, as pessoas tinham as maiores expectativas de vida do mundo. Então, eles fizeram um estudo em cada uma dessas áreas e viram as semelhanças entre elas, que, em geral, o que elas têm de diferente? Por que as pessoas vivem mais nessa área? Tem a ver com a alimentação, que está muito próxima daquela dieta mediterrânea, tem a ver com poucas doenças crônicas, tem a ver com o propósito de vida, relacionamentos sociais, e aí inclui os relacionamentos familiares, e o movimento do corpo, né? Então, essas que estavam presentes em quase todas. Só que eu quero fazer uma ressalva, Luz, porque assim, na época do documentário da Blue Zones, e todo mundo assim aprendendo, e eu acho que é real esses indicadores são reais, mas assim, tem surgido após isso alguns dados, alguns fatos concretos de que alguns dados foram manipulados nessas Blue Zones. Então, que talvez essas pessoas, muitas dessas não tinham registros prévios e foram registrados, né? Eu não tenho conhecimento de ter visto esses dados, mas assim, dentro do que eu estudo e acompanho, eu hoje não posso te afirmar que o conceito de Blue Zones é totalmente correto, como foi apresentado. Mas, de qualquer maneira, os indicadores são... Os indicadores são esses e são o que a gente vê. Conversou hoje, exatamente. Né? E caminhando para o fim agora, primeiro que você desse um recado para quem está quase lá, entrando nessa geração do prateada, né, dos 60 anos, né, de prevenção, de expectativa de como lidar com essa possibilidade, né? E depois um recado para quem é o idoso, né, de você como médica, né, e também como o gerontólogo, né, dessa concepção mais, não sei se eu posso chamar de mais holística ou mais ampla, né, do tema, né, de como elas devem se portar, né, de autoestima, do olhar com mais altivez, né, dessa expectativa real de vida e de promoção da vida. Isso. Então, o meu recado seria assim: enxergue o envelhecimento como uma oportunidade para várias coisas, né? Para você, de repente, construir algo que você nunca construiu, ou mesmo usufruir de algo que você batalhou tanto para construir, né? Tenha um olhar para o alto no processo de envelhecimento e faça o que for para ter saúde, para usufruir disso. Então, promoção à saúde, prevenção de doenças tem que vir em primeiro lugar. Tem aí um parceiro nessa construção, né? Que seja um médico, um profissional da saúde que vai te ajudar. E aí é importante, se você ainda não é idoso, pare para olhar onde a sua trajetória está te levando. E se você já é idoso, pare para ver o que eu posso fazer diferente, aonde ainda estão os meus ganhos possíveis. Então, não perca nunca essa esperança de viver tempos melhores, sempre olhando para frente e para cima. Eu não queria terminar, Mônica, te fazer uma pergunta, né? Imagino, né, só por achismo, que quando o profissional, o estudante de medicina está lá para escolher qual carreira vai seguir, né, qual especialidade vai seguir, acho que a geriatria não deve ser em primeiro lugar ali não, né? Deve ser talvez uma das últimas, talvez. É verdade, porque Lúcio. Ele vai tratar com um público bem específico, com características bem específicas e
E na sociedade como um todo, a gente pode falar que é abandonado. Né? O que te levou a buscar a geriatria? Olha, Lúcio, eu comecei a minha trajetória de atendimentos como fisioterapeuta, então eu sou fisioterapeuta também, e na fisioterapia eu já me especializei em atendimentos aos idosos. E isso porque isso minha mãe conta, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de conversar com idosos, eu me interesso demais pelas histórias das pessoas, e os idosos, em geral, têm muitas histórias. Sim. Então, talvez começou dessa simples simpatia pelo idoso, que desenvolveu aí uma empatia consequente e uma vontade de estar mais com eles e de cuidar deles. Então, na fisioterapia, eu me especializei nisso. E aí, eu já fui fazer medicina querendo fazer geriatria. Mas eu te confesso que nessa caminhada, muita gente tentou me dissuadir. Muita gente. Colegas médicos falando, olha, mas você vai cuidar de idoso, é cheio de doença. Né? E a gente tem uma formação ainda muito para tratar a doença. Só que eu já vim com essa proposta, até por conta da fisioterapia, de promover saúde. Né? Nunca, Lúcio, você tratar um câncer de pulmão vai ser tão efetivo quando você evitá-lo. Mas a nossa medicina ainda é muito mais curativa do que preventiva. Então, mas eu fui uma tentativa de ser dissuadida várias vezes, mas eu já tinha esse propósito, essa meta, porque é algo que realmente gosto, me interessa e que eu acho que vale a pena e sou muito realizada. E pelo que a gente percebe, está fazendo diferença, né? Você trazer isso consigo antes, né? Pelas respostas que você vem tendo. E aí, principalmente pelas redes sociais, né? É verdade. Última pergunta. A gente falou de espiritualidade, né, dessa dessa perspectiva na vida do idoso. Mas qual o recado aí seu, né, de trazer essa espiritualidade, essa maturidade espiritual? Ótimo. Então, primeiro eu gosto de explicar que espiritualidade e religiosidade não são sinônimos. Né? A espiritualidade é essa conexão com algo que transcende na nossa existência. Já a religiosidade tem mais a ver com uma instituição em si, com regras, com dogmas. Então, a religiosidade, ela está dentro da espiritualidade e é ótima. Mas, às vezes, a pessoa ela não se identifica com uma religião em si, mas ela precisa ter uma identificação espiritual. Porque é esse senso de propósito e de existência. A gente traçar essa caminhada aqui com algo que nos ampara, algo que está junto de nós, faz muita diferença. E essa prática espiritual, então, ela vai além da religião. Pode ser uma meditação, pode ser práticas de leitura, grupos, né, onde você vai ali estudar determinadas palavras. Enfim, então, as práticas espirituais, elas nos elevam a outro patamar de construção da saúde, de propósito de vida e de existência. Concordo plenamente. Mônica, obrigado aí pelo bate-papo, né? Poderíamos ficar mais tempo, mas quem quiser te acompanhar mais das suas ideias, né, de como você atua nessa área, te acompanha nas redes sociais. Isso, né? Isso Você vai mesmo. seguir aí doutora Mônica, DRA Mônica Campanha no Instagram. Isso. E acho que mais informações, palestras, né, que você também é palestrante, pode encontrar lá. Bom, o Stand Podcast fica por aqui. Né? Eu aguardo você no próximo episódio. Até o próximo. Até lá.